Muito bem, meus caros. Questão de número 6. Nos últimos anos, a frota de veículos no Brasil tem crescido de forma acentuada. Observando o gráfico, é possível verificar a variação do número de veículos, que seja carros, motocicletas e caminhões, no período de 2000 a 2010. Projeta-se que a taxa de crescimento relativo, muita atenção para esse termo, no período de 2000 a 2010, mantém-se para a década seguinte. Qual o número de veículos em 2020? Vejam comigo, pessoal. Primeiro vamos desenhar aqui, né? De 2000 a 2010, vamos imaginar que seja mais ou menos isso aqui. Você vai ter uma oscilação aí, que a gente não sabe exatamente qual é. O fato é que na década seguinte, ou seja, em 2020, ele quer saber quantos veículos eu vou ter. Bem, pessoal, a primeira coisa que a gente tem que observar é que isso aqui não é uma função do primeiro grau contínua, ela tem várias funções do primeiro grau. Então não tem como eu achar o coeficiente angular para esse trecho aqui, né? Perceba que não dá porque eu tenho várias funções. Cada função teria um coeficiente angular. Então a questão fala de um termo muito interessante, uma coisa curiosa, que é a taxa de crescimento relativo ao período. O que seria essa taxa de crescimento relativo? Olha, a questão fala de uma taxa de crescimento relativo. O que seria que eu vou chamar o seguinte, de AR, tá bom? O que seria essa taxa de crescimento relativo? A taxa de crescimento relativo é o crescimento da quantidade em relação a ela mesma num determinado período. Taxa tem a ver com o tempo, né? Então, a taxa de crescimento relativo é o crescimento da quantidade, da grandeza aí, que é a quantidade de veículos, não é isso? Num determinado período. Então, a taxa de crescimento relativo de 2000 a 2010, ou seja, em 10 anos, como é que eu faço para calcular? A taxa de crescimento relativo, senhores, é o seguinte, ó, é a variação na grandeza, na quantidade, sobre a própria quantidade, porque ela vai crescer em relação a ela mesma. Se eu chamar isso aqui, ó, de y0, a quantidade inicial, a taxa de crescimento relativo vai ser o crescimento em y dividido pela quantidade inicial. Essa aqui, ó, isso aqui que é a taxa de crescimento relativo. Tá certo? Isso aqui é um conceito muito interessante porque ele vai tratar, né, justamente de uma situação onde eu tenho várias funções aí. Então, a taxa de crescimento relativo, o crescimento em y sobre a condição, sobre o valor inicial. Por isso que é relativo, é em relação a ele mesmo. Então, o seguinte, vamos calcular a taxa de crescimento relativo para esse período. Aqui nós temos que a taxa de crescimento relativo é a variação em y, ou seja, o crescimento que a função teve no período de 10 anos, que foi de 66 menos 30. A gente conclui que o ΔY é igual a 36. A taxa de crescimento relativo, que é o ΔY sobre o y0, que é a condição inicial, vai ficar 36 sobre 30, dando 1,2. Ou seja, concluímos que a taxa de crescimento relativo é 1,2. A questão quer saber qual é o valor final para 2010, ou seja, para o mesmo período, ó, de 2020. Vai se passar 10 anos e vai se manter a taxa de crescimento relativo aí, ó. Ele quer saber quantos veículos eu vou ter. Meus caros, vamos calcular qual vai ser o crescimento. E como é que eu faço para calcular esse crescimento? Utilizando essa relação aqui, ó, considerando que o denominador é 1, multiplicando em cruz eu tenho o quê? 1 vezes ΔY, que é a variação em y, o crescimento em y, é a taxa de crescimento relativo, vezes o valor inicial. Tá aí, ó, uma outra relação semelhante àquela que a gente tinha, né? Para a gente relacionar o coeficiente angular, só que com a taxa de crescimento relativo. E veja bem, então, se eu quero saber o crescimento y, eu multiplico a taxa de crescimento relativo vezes o valor inicial. Então, a primeira parte foi determinar a taxa de crescimento relativo, vou agora determinar o crescimento no período. E noto que eu só posso aplicar porque é o mesmo período, mesmo intervalo de tempo, ó, 10 anos e 10 anos. Então, o crescimento y, que é a taxa de crescimento relativo vezes o valor inicial, vai ficar a taxa
que é 1,2 vezes o valor inicial, que não é mais 36. Ó. O valor de referência inicial agora, para o próximo período, não é isso? É 66. Então, 1,2 vezes 66. Fazendo essa continha aqui, vamos colocar aqui, ó. 66 vezes 12. 2 vezes 6, 12, vem 1, 2 vezes 6, 12, 1, 13. 1 vezes 6, 6, 1 vezes 6, 6. 2, 6 e 3, 9. Vai ficar aqui, ó, 1 e 6, né? 7. Como eu tirei uma vírgula, né? Tirei uma casa, eu vou voltar a casa, vai ficar 79,2. Então, 1,2 vezes 66 vai dar 79,2. A resposta é 79,2? Não, pessoal. A gente tem que considerar que o crescimento foi 79,2, mas a quantidade final vai ser o quê? O valor inicial mais o crescimento. Ó. A quantidade de 2020 vão ser os 66 mais o crescimento do período seguinte, que é 79,2. Fazendo as continhas aqui, nós temos o seguinte aqui. Vamos colocar aqui a terceira parte. Fazendo a conta. 79,2. Eu vou pegar só a parte unidade com unidade, dezeno com dezeno, né? Fica 6 com 6. Aqui, vírgula 0. Somando. Vai ficar 2,9615. Vem 1. 8 e 6, 14, ficando 145,2. E tem A, né? Então, essa soma aqui vai dar 145,2. A nossa resposta. Vamos lá, então. Como o crescimento foi de 79,2, como o crescimento foi de 79,2, a quantidade em 2020 será de 79,2 mais os 66, foi o que nós escrevemos, né? Dando 145,2. E a nossa resposta, vamos colocar a nossa resposta aqui do lado. A nossa resposta é 145,2 e o item é o item A. Bem, meus caros, está aí a nossa questão número 6, uma questão mais interessante da lista, uma das mais interessantes, né, da lista. Eu quero convidar você mais uma vez para curtir o nosso vídeo, compartilhar e se inscrever no nosso canal para estar recebendo o material que a gente vai produzir em todo esse período, né? Várias questões, vários assuntos, algumas canções, né? Paródias, né? Que servem para você fixar o conteúdo. Lembre que é importante, a importância da musiquinha é o seguinte, que você registra e não esquece, não é só simplesmente brincar e cantar uma musiquinha, mas você tem uma maneira de aprender e não esquecer, pessoal, porque se você notar bem, um assunto como função do segundo grau, sei lá, porcentagem, você estudou várias vezes por vários anos, mas não lembra o conteúdo logo em seguida. Então, quando você tem a canção, você registra, aprende a canção, você não esquece nunca mais. Então é isso. Se inscreva no nosso canal e participe com a gente desse trabalho. Valeu, um abraço e até a próxima.